Oi, CSN 2425, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Unibase de LCP Transition. E aí, hoje, quem vai falar com vocês sou eu, Marino, sou MCO de Manager do C2, e a gente vai passar por alguns tópicos muito importantes, que são: sejam bem-vindos à transição, como elevar a barra da transição e como entender que a transição precisa ser uma via de mão dupla. Boa? E aí, vamos começar então. Sejam bem-vindos à transição. E aí hoje eu quero trazer para vocês alguns tópicos, tá? Para vocês entenderem como deixar a transição, enfim, né, melhor, assim. E aí o que eu queria trazer para vocês é que LCP também passa por transição, né? Sim. E aí o ponto específico sobre isso é que dentro da transição, LCP também passa por um dreaming da transição. Então, no sentido de vocês vão viver um momento de dreaming da transição de vocês, e é um momento que você vai precisar parar para entender o que você, como sucessor, quer tirar desse momento tão importante e como que você vai tirar os melhores insumos e os melhores insights dentro da transição e ser um bom LCP. Isso quer dizer o quê? Hoje você é LCP, hoje você foi eleito LCP e basicamente você é o responsável por saber o que você quer da sua transição. E por isso que o momento de dreaming da transição é o momento que você vai sonhar e vai entender qual vai ser a pessoa que vai entrar na transição, qual vai ser o líder que você vai ser quando você entrar na transição e qual vai ser o líder que você vai sair no final da sua transição. Qual vai ser o líder que você vai sair no final da sua transição, que você vai ser para o seu escritório. Então, quais são os comportamentos? Quais são, enfim, os hábitos? Quais são os valores que hoje você precisa estar em evolução? Não que seja tão simples, tão rápido, mas quais são os pontos que você precisa identificar para que você seja o melhor gestor que a sua entidade precisa, beleza? E daí, vou falar um pouco sobre como levar a barra da transição. E isso é muito massa, muito importante. Então, fiquem de olho, tá? Trouxe aqui alguns pontos, né? Basicamente, para você ter um dreaming perfeito, você precisa trabalhar com três pilares, assim, digamos, né? Primeiro ponto é de expectativas, segundo de contexto e terceiro de rotina, beleza? Quando a gente fala sobre expectativas, é o momento de autoconhecimento. Então, é entender quais foram os downs e os ups da sua postulação. É no momento de dreaming que você pensa, nossa, tá, eu poderia ter ido melhor no momento do CA. Ou, eu poderia ter feito melhor essa pergunta do package. Vou dar uma olhada de novo e vou ver se hoje eu colocaria as mesmas coisas. Enfim, quais são as expectativas que você possui para evolução? Então, quais são os pontos que você hoje identifica? E aí, essa parte expectativa está muito relacionada com autoconhecimento, tá? Self-aware. Mas é um momento também para você entender as hard skills que você precisa evoluir. Então, ter muito claro, tá? Eu preciso aprender nesse momento de transição, preciso que o meu antecessor me ensine a analisar o RM. Preciso que o meu antecessor me ensine como que eu vou, enfim, analisar o World Model, enfim. Quais são as hard skills e quais são os comportamentos e os hábitos que você precisa evoluir. Show? Outro ponto de contexto. É muito importante nesse momento de dreaming você conhecer o contexto de outras entidades da ESEC no Brasil. Então, conversar com outros LCPs da Euforia, identificar quais foram os pontos positivos e de evolução para a sua transição. Então, o que você fez de bom na sua transição que você consegue me passar como dica, né? E basicamente, isso vai ser um momento para você conseguir sair da bolha do seu CL e das mesmas formas de trabalho. Então, não necessariamente você precisa fazer a sua transição fixamente com o seu antecessor. É interessante? É interessante, porque vocês vão estar trabalhando em conjunto. Mas você também consegue puxar isso para outros LCPs, conversar com outros LCPs, com DCPs, principalmente da ESEC no Brasil. E dentro de rotina, você precisa entender como construir uma rotina detalhada com tudo o que você vai fazer. Então, basicamente, entender o que você vai fazer na sua vida pessoal, na ESEC, no trabalho, nos estudos. E aí você vai conseguir ter uma gestão de prioridades melhor. E isso está dentro do Dreaming, porque dentro da transição, porque é o momento de você entender como que você vai gerenciar seu tempo, tá bom? E aí algumas ideias, assim, você pode utilizar o Calendar, planilhas no Google, analisar a produtividade dentro de planilhas do Google também, e também utilizar o Clockify, para você entender
quanto tempo você vai estar investindo aí na sua transição e quanto tempo você vai estar investindo na sua vida e também na sua área de como VP, beleza? E por fim, ter uma rotina alinhada com o Q5. Então, entender, né, quais vão ser as entregas do Q5, o que você vai precisar fazer para conseguir entregar aí essa cogestão junto com o seu antecessor. Show? E aí o que eu quero trazer para vocês é que transição não é só sobre você e o seu sucessor, tá? Então, é muito, muito, muito sobre autogestão. É você entender sobre você, é você, enfim, refletir sobre alguns pontos que você conseguiria ter evoluído, tá? E que você consegue evoluir. E aí eu trouxe aqui um ponto muito, muito, muito importante, que é você precisa saber o que perguntar. Você precisa saber fazer perguntas certas para os seus antecessores e para os discípulos antecessores da CSN, da Euforia, né? Então, você precisa saber como que você vai direcionar. E para que isso aconteça, você precisa passar por um dreaming que seja efetivo, beleza? E aí eu trouxe uma task que basicamente vai te auxiliar a passar por esse momento de dreaming, né? Uma task pré-dreaming. Então, basicamente, trouxe algumas perguntas. No final do vídeo, respondam, escrevam isso em algum lugar, assim, dentro da planilha, ou em algum lugar que vocês consigam estar sempre olhando, tá? Mas primeiro ponto é entender quem você quer ser na sua transição, qual vai ser a pessoa, o profissional que você quer ser, o gestor que você quer ser, quais habilidades você precisa aprender na sua transição, quais inegociáveis você terá para a sua transição ser bem feita, quem vai ser você após a transição e qual será a sua mensurável de sucesso para saber se a sua transição foi bem executada. Então, o que é que você precisa estar olhando para saber que a sua transição foi bem executada? Ah, vou fazer 100% de chats com o meu antecessor, vou chamar 5 DCPs da Euforia, enfim. Vou entrar em contato com o MC para entender como fazer um dreaming efetivo, enfim. Quais são as mensuráveis de sucesso que você vai precisar olhar no final, beleza? E aí, por fim, para falar de transição, que é uma via de mão dupla, tá? Queria trazer para vocês que, independente do dreaming que você faça, tá? Você estará cuidando de algo valioso em conjunto. Então, isso é muito importante para que vocês hoje enxerguem que hoje vocês vão trabalhar em cogestão. E isso significa que é necessário saber ouvir, é necessário questionar e é necessário ter uma maturidade e também ter respeito, para que vocês consigam trazer sempre inegociáveis um para o outro e que vocês consigam trabalhar com uma transição efetiva, com um dreaming efetivo, tá? No sentido de trace as suas negociáveis, dê atenção ao momento mais importante da sua gestão, porque a transição é o momento mais importante dessa sua gestão. É o momento que você vai sonhar com seu escritório. E viva esse momento de dreaming e sonhe alto para a sua gestão. Sonhe alto o que você quer construir para a sua entidade, porque, novamente, você vai estar vivendo um momento junto, em conjunto, tá? E você precisa entender quais serão os seus limites e quais vão ser os limites do seu antecessor também, para que a transição seja bem feita e 100% efetiva, tá bom? É isso, gente. Te vejo na NPM. E dúvidas, me chamem. Eu sou Marino, Gabi, Marino OG, no Telegram. Podem me chamar para a gente conversar um pouquinho mais. Beijos, beijos e até os próximos vídeos.